Boa tarde. É a segunda vez que a gente se encontra agora, né? Agora, como você dizia, era para falar sobre a carta aos Gálatas, mas antes de falar da carta aos Gálatas, eu pensava este segundo encontro falar mais sobre o próprio Paulo. E depois, na próxima vez, no terceiro encontro, a carta aos Gálatas. Eu acho que está bom assim. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre Paulo, o próprio Paulo. E a gente consegue, estudando, deu para dividir a vida dele em 4 períodos. O primeiro período, de nascimento até 28 anos de idade, como judeu praticante e muito observante também, 28 anos. Então, aos 28 anos até 41, são 13 anos, como título assim, o convertido fervoroso. Então, Paulo vai assimilando esta mudança que deu na vida dele. Deve ter sido, porque ele tem até umas passagens na carta aos Coríntios, ele diz assim: conheço um homem, é ele mesmo, que foi arrebatado para o 7º céu. Ele diz, não sei se foi no corpo ou sem o corpo. Deve ter sido experiências místicas muito fortes, muito grandes e profundas. Este é o segundo período, de 28 anos até 41 anos de idade. E aí, aos 41 anos, ele está numa reunião lá em Antioquia, e o pessoal está reunido, e de repente diz assim: o Espírito Santo fez saber a eles que manda Paulo e Barnabé para levar esta mensagem também para outros lugares. E aí começa o terceiro período, que vai de 41 anos até 53, praticamente 12 anos. E o que a gente conhece hoje da vida de Paulo é destes 12 anos. Dos outros a gente conhece um pouquinho do nascimento e do segundo período sabemos quase nada, a não ser aquilo que depois eu vou contar, o que ele mesmo conta na carta aos Gálatas. Então, neste terceiro período, de 41 até 51 anos de idade, ele andou pelo mundo. 3 longas viagens missionárias junto com Barnabé, na segunda viagem com Silas, e na terceira praticamente não era mais viagem, era uma permanência quase de 3 anos em Éfeso. E depois ele volta para Jerusalém, e aí aos 53 anos começa o 4º período, que vai, e a gente não sabe até onde. É o período em que ele foi preso em 53 e ficou preso 2 anos em Jerusalém e Cesareia. Daí eles quiseram levá-lo de novo de volta para Jerusalém para julgá-lo lá, e havia 40 judeus que fizeram voto de não fazer mais a barba nem comer nada até que não tenham assassinado Paulo. Então o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele que morava em Jerusalém, ouviu falar isso e avisou tio Paulo: tio, estão querendo matar você. E aí Paulo, quando quiseram levá-lo de volta para Jerusalém, ele disse: eu estou preso diante do tribunal do César, eu apelo para César. E assim evitou que fosse levado para Jerusalém e seria assassinado no caminho por estes 40 judeus. Foi levado para Roma, lá ele ficou preso mais 2 anos, quer dizer, de 53, 4 anos de prisão, 2 em Cesareia, 2 em Roma. São praticamente, ele está com 57 anos, ele é solto. E nós não sabemos bem o que ele fez naquela época. A gente sabe que ele andou e escreveu a segunda carta a Timóteo. E essa, para ter uma ideia como é que Paulo se coloca frente à morte dele, é muito bonito. A calma com que ele encara: eu terminei a minha carreira, e fala bonito e lembra na carta da tia e da avó, não, da mãe e da avó de Timóteo. Lembra que Timóteo conhecia a Bíblia desde a infância, aprendendo em casa. No fundo, estas maneiras de falar de Paulo nos dá uma ideia como é que nas famílias judias daquela época tratavam a Bíblia. Dá uma ideia como é que Nossa Senhora transmitiu a Bíblia para Jesus, a partir destas informações que Paulo comunica da avó e da mãe para o filho e o neto Timóteo.
Então são esses um pouquinho, esses 4 períodos da vida de Paulo. É bom saber, para depois poder entender esta carta que ele escreveu para os Gálatas. E do segundo período que eu falei, ele fala um pouquinho do segundo período, a gente sabe quase nada, só sabe, podia dizer assim, lendo bem as cartas de Paulo, a gente percebe a partir das cartas o que ele viveu por dentro. Eu anotei aqui, trouxe até uma folha com 10 frases das cartas de Paulo, que reflete um pouquinho o aprofundamento que se operou nele nestes 12 anos de amadurecimento espiritual, pessoal dele, da presença de Jesus na vida dele, quando ele diz, vivo, mas não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Esta profundidade, então eu vou simplesmente enumerar e ler estas 10 frases, para poder perceber o que Paulo viveu, a espiritualidade que o animou por dentro. Acho que isso é muito importante. Primeira frase, ele diz, a gente vai saber na carta aos Gálatas, ele me amou, Jesus, e se entregou por mim. Isto lembra um costume entre os judeus, quando numa família uma pessoa tem dificuldades, o irmão mais velho tem que se entregar algo de si para os outros. Jesus, como irmão mais velho, se entregou para Paulo poder ter isto que está por detrás. Então ele experimentou Jesus como o irmão mais velho que se entregou por ele. Outra frase das Gálatas, que já falei, vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim, tomou conta de tudo. Então Paulo já não se percebe mais a si mesmo como sendo dele, é Cristo que tomou conta dele. Depois, outra frase na carta aos Romanos. Quando eu coloco Romanos, é porque, no fundo, a carta aos Gálatas é o rascunho. Depois ele aprofundou o que colocou lá, e o rascunho da carta aos Romanos é Gálatas. E então, o documento oficial, no fundo, seria a carta mais compenetrada, é Romanos. Se morremos com Cristo, viveremos com Ele. Da carta aos Romanos. Esta frase é muito bonita aos Colossenses. Completo na minha carne o que falta na paixão de Cristo. Para dizer, ele se identificou com Jesus e agora com Jesus está sofrendo para completar todo o trabalho que Jesus estava realizando, que continua através de nós. Aí, esta outra frase, muito bonita. Quando me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Porque ele muitas vezes, ele tem um lugar lá, ele gritou a Deus para libertar, tinha certos defeitos que ele também não diz o que é, e aí ele ouve, basta minha força, ele ouve esta frase. Então ele diz, quando me sinto fraco, aí é que eu sou forte, porque sei, aí é a força de Jesus que vem em mim. E aí esta carta aos Romanos, aquele resumo tão bonito, nada nos pode separar do amor de Deus que se revelou em Jesus. E este nada, ele tenta completar, enumera tudo quanto é possível. Nenhuma criatura, nem em cima nem embaixo, nada nos pode separar do amor de Deus que se revelou em Jesus. Então, este nada revela a total liberdade de Paulo. Nada pode separá-lo. Então, outra coisa, esta frase aqui aos Gálatas. Por Jesus, o mundo é um crucificado para mim, e eu um crucificado para o mundo. Quando alguém é crucificado, o castigo da cruz foi inventado pelo Império Romano para levar as pessoas a desistir de qualquer tentativa de se levantar contra o poder romano. Então, quem é condenado à cruz perde todos os direitos. É uma ruptura total com a vida. A morte já está dentro dele. Então, por Jesus, o mundo, agora ele repetiu para ele, o mundo é um crucificado para mim e eu um crucificado para o mundo. Quer dizer, esse tema eu não tenho mais nada a ver. A minha vida é totalmente para Deus. Outra frase, o que vale agora é a nova criatura. Esta frase também. E tudo foi doado, não se pertence mais, ele é nada, o que vale é a nova criatura.
E aí ele diz na primeira carta que nós temos de Paulo, é a carta aos Tessalonicenses. E nesta carta ele diz, estejam sempre alegres, rezem sem cessar. Está sempre, não é fácil, né? E por fim, uma última frase da carta aos Coríntios. Ele cita o amor, aquele hino, o amor, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, e termina assim, fé, esperança, amor. O maior é o amor. Aí ele disse tudo que ele... Então, eu lembrei estas 10 frases, que são de várias cartas, mas representam um pouquinho o que cresceu nele naquele segundo período de 28 anos até 41, em que ele diz que ele foi elevado ao céu, no 7º céu. Não sei se foi no corpo ou fora do corpo, no fundo, tanto faz para saber. Foi tão forte que ele nem lembra mais direito o que foi. Foi absorvido, por assim dizer, nas coisas de Deus. Depois vai sedimentando, ele de novo toma controle de si mesmo. Não? Então estas êxtases místicas, parece que ele quase que fica um pouquinho fora de si. Isto foi então a respeito da segunda frase. Então eles tiveram uma reunião em Antioquia e lá foi dito assim, separem para mim Paulo e Barnabé para a missão para a qual eu os destinei. E aí começa a primeira viagem missionária. E aí Paulo vai, e o que vai acontecer lá, no fundo vai produzir a carta de Paulo aos Gálatas. Paulo vai, e onde ele vai, isto aqui eu vou explicar depois, eu acho que senão vai abreviar demais. Valeu assim o que a gente viu destes 2 períodos na vida. Então, a terceira frase, a gente vai olhar bem de perto a carta de Paulo aos Gálatas e toda a problemática que está por detrás e que levou a esta carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. E eu desejo tudo de bom para vocês, com prazer, e agradeço à irmã Edenice, que ajudou a fazer esta gravação. Palavra do Senhor. Graças a Deus.